Bora lá então? Talvez o. Talvez não, na verdade. O caso de Betsaida, do cego em Betsaida, a cidade, ele foi o único caso em que Jesus operou um milagre que foi, de fato, por etapas. Não foi exatamente um milagre. Teve etapas esse milagre. Em que o cego ele vê Jesus e ele suplica para a cura da condição biológica dele. E Jesus leva ele para fora do povoado e depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus pergunta se ele estava realmente vendo alguma coisa. E ele levanta e diz que vê pessoas e elas parecem árvores andando. E mais uma vez Jesus ele coloca as mãos sobre os olhos dele. E quando ele abre os olhos, de fato, a vista dele foi, foi restaurada e ele via tudo claramente. Então não ocorreu o fato de ser por etapas, porque mais que ele suplicava, ele necessitava disso, como a gente falou, a condição do cego naquela época existia a exclusão, né? Então você meio que ficava nessa miséria mesmo, nessa dependência nisso. Não ocorreu no método que ele estava compreendendo, né? Ocorreu no modo de Cristo. Ele operou aquele milagre, foi por etapas. Então, atualmente, a gente a gente busca fórmulas mágicas e protocolos para obter algum resultado espiritual, emocional e até alguém da igreja mesmo vai até desanimar com Deus porque não está vendo operar um milagre, né? A pessoa se entrega de fato e perde um pouco a resiliência, podemos dizer assim, e acaba desanimando com isso e saindo até da igreja e mudando a sua percepção de vida com isso, porque ela meio que seguiu aquele protocolo, não foi realmente do coração dela. E então é isso, você não pode seguir a mágica ou um protocolo, isso para a tua vida, para a tua carreira, independente, alguma dieta que você vai fazer, várias coisas. Então, não devemos nos prender a um único método, porque Jesus ele não é repetitivo, ele não vai fazer uma seita aqui para você fazer essas várias repetições de forma rígida, basicamente não. O ser humano ele é único, ele é individualizado, então a cura ela pode correr de maneiras N distintas e Jesus ele é criativo, ele sabe que você precisa hoje. Então você precisa de fato confiar nele no processo. Então a gente conta que o Pai ele atue conforme os nossos desejos. Isso de fato é acessível, né? É prático a gente pôr um desejo, a gente cria esse roteiro. Só que a gente esquece que o Criador ele nem sempre vai promover a cura de maneira que em que vivemos, né? E que essa cura ela seja por etapas. Igualmente o caso de Betsaida do cego. Então a recuperação tanto de problemas físicos quanto emocionais, ele nasce de várias formas. Então, às vezes nem atua de uma luz única, uma bênção de forma rápida, mas por etapas. Então a restauração das nossas emoções, elas, elas ocorrem, elas ocorrem desse jeito. Então, existe um caso da metáfora da mochila que a psicologia fala, em que você carrega a mochila e nessa mochila tem várias pedras, e é uma mochila bem pesada de fato.
E você carrega essa mochila e aos poucos você vai tirando pedras e vai ficando mais confortável e você consegue de fato carregar a mochila. Então, essas pedras que você quer tirar da sua vida, na realidade? Quais pedras você quer tirar para você poder carregar a sua mochila? E também nesse processo você precisa confiar no Senhor, precisa confiar nele. Então, a segunda carta, Coríntios 3, versículo 18, ela diz que o Pai nos transforma pouco a pouco para que nos tornemos mais parecidos com o próprio Cristo. Então, isso é uma forma de visão de mundo. Então, a nossa regeneração ela pode acontecer por etapas que muitas vezes fogem da nossa compreensão, infelizmente. A gente acaba não compreendendo no momento e é por isso que você precisa confiar no Senhor. Então, embora você possa estar passando por um processo de dilemas, de angústias, você não deve se cobrar por isso. Basta insistir na presença do Senhor na tua vida. Não podemos manipular os outros ou presumir. E eu conto um relato meu que eu sou muito, eu faço provisões negativas. Então eu quero muito passar uma prova esse ano e eu já penso que se eu passar vai acontecer N coisas, e que eu tenho que começar a pagar anuidade, e será que eu vou ser um bom profissional e tudo mais. Eu começo a pensar negativamente. Não penso por outro lado, mais estoico, né, digamos assim, já na parte da filosofia. Então, a cura do cego ela se deu em duas etapas. Primeiro, pela a incapacidade da gente enxergar os objetivos ao redor. Depois, o Senhor ele permite que o cego ele conseguisse interpretar o que via. Então, na neurociência, a gente aprende que a gente vê um objeto e o cérebro ele interpreta com base nos conceitos, nas experiências. Então, se você compara um cachorro poodle com um cachorro pitbull, você sabe qual é menos perigoso, porque o seu cérebro ele tinha essa informação nos meios das nossas sinapses, e isso associado a imagens e experiências, né, e conceitos. Em muitos casos acontece aí, com base nisso, acontece as distorções cognitivas, que é como acontece esse relato meu, e de pessoas que sofrem com fobia. Então, uma pessoa que ela vai viajar de avião pela primeira vez, é óbvio que ela tem aquela ansiedade, é uma ansiedade até boa, né? Digamos assim, ansiedade boa, ou aquela ansiedade leve, mas tem pessoas que realmente têm fobia. E o doutor Israel, ele traz tem um caso disso, em que a pessoa ela tinha essa fobia, e aí ela era uma criança que ficava muito presa no quarto, e quando pedia socorro, ninguém ia, ela tinha muito essa distorção da realidade. Então, o cérebro carregou essa informação e interpretou quando ele estava no avião. Então, realmente ele obteve essa distorção da realidade. Então, você não somente enxerga, como você também interpreta. E o cérebro, ele vai fazer esse jogo. Ele vai fazer esse jogo com a gente. Então, a gente tem várias interpretações, áreas, no várias regiões de interpretação no nosso cérebro, que pode acontecer isso. Então, embora biologicamente os nossos olhos eles são perfeitos, né? Tem a retina e tudo mais nas partes dos olhos, mas o nosso cérebro ele não é perfeito, uma vez que o nosso cérebro ele distorce da realidade.
Então, nosso cérebro pode impedir da gente compreender verdadeiramente a realidade. Então, essa sensação ela pode ser muitas vezes efetiva naquilo em que existe e muitas vezes não vemos no mundo real. Mas o que a lente interpreta no nosso cérebro permite ver. Então, será que você está interpretando a realidade de maneira errada? Né? Compre essa compreensão comigo. Compre essa compreensão. Eu te dou de graça essa compreensão. Faça isso. Você está interpretando a realidade de maneira errada? Ou costuma ver alguma com constância que sofre mais do que deveria? Aí que vinha o autoconhecimento, o autocuidado, a cobrança constante e N coisas. Então, a gente precisa traduzir o que enxergamos de maneira adequada, é sempre nos pilares de cor de todos os transtornos mentais. E embora a gente esteja numa sociedade em que a gente é carregada de estímulos, de distorcidos e muitos disfuncionais, acabamos nos tornando reféns de traumas, de abusos, negligências, experiências disfuncionais. E a cura das emoções ela vai levar a gente a uma percepção progressiva da realidade tal como é. Então, o que de fato Jesus fez? Ele não se contentou em restaurar a visão biológica do cego, restaurar a retina, alguma coisa perfeita. Não era o suficiente para gerar um estímulo neural incapaz de ele processar a visão. Jesus queria que ele promovesse o entendimento dos fatos que estavam ali. Por isso que ele fala que veja pessoas e não árvores andando. O Senhor ele queria que ele desejasse, o Senhor desejava que ele presenciasse a realidade sem limitar as distorções. Então Jesus ele quer que você veja o mundo como ele vê. Então existem distorções que na realidade elas nunca poderiam ser corrigidas por humanos. Se você faça terapia, psiquiatria, várias sessões, métodos farmacológicos, somente com os olhos integralmente abertos por Jesus, você pode corrigir as distorções que roubam a sua qualidade de vida, emocional, sua carreira e tudo na tua vida. Então, a cura do cego, ela não foi apenas física, foi do coração dele mesmo, a forma de interpretar. Então, a maneira emocionalmente que ele compreendia o que via. Então, não continue a distorcer da realidade. Embora a gente vai entrar um pouco mais aprofundado nisso, nas distorções. Então, trate isso e seja compreensivo com você mesmo, tá? E aqui vai uma reflexão que a cura das tuas emoções, a cura das suas emoções pode vir em etapas, e realmente é isso. Elas vão vir por etapas. Então, você não se culpe durante a tua jornada que você está fazendo. Você precisa apenas insistir para que Cristo ele conduza o processo. Então, faça isso na tua vida. E aqui fica um versículo para todo mundo meditar. Segunda carta a Coríntios 3, versículo 18, em que diz que e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então fica esse versículo para meditar. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. E vamos lá, seguindo o processo.
e confiando nele.